só fazer uma homenagem ao desembargador Thompson. Calma, depois, doutor. Bem, dando início à sessão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente saúdo aos eminentes colegas, desembargador Francisco José Meche, vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Silvio Ronaldo Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador federal Thomson Flores, desembargadores Amadeu Butelli e Oyama de Assis Brasil Moraes. Saúdo ao nosso sempre festejado Dr. Fábio Wenzon, muito justamente festejado, ilustre procurador regional, excelentíssimo procurador regional eleitoral. Saúdo aos advogados que aqui hoje vão atuar, Dr. Blazak, Dr. Sereguin, Dr. Ângeli. Uma saudação muito especial ao nosso Dr. Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os funcionários da casa, e uma saudação também especial àqueles que nos assistem. E dando início aos julgamentos, o primeiro é o retorno à mesa do mandato de segurança 56438, relatoria do desembargador Amadeu Butelli, constando pedido de vista do desembargador Gerson Fischmann, que hoje traz nessa sentada a julgamento. Desembargador Gerson. Senhor presidente, em seu nome, saúdo todos os colegas integrantes da Corte. Uma saudação especial também ao Dr. Fábio Wenzon, procurador regional eleitoral, ao Rogério Vargas, Dr. Rogério, que secretaria, a quem saúdo os servidores da casa, e aos advogados aqui presentes, Dr. Blazak, Dr. Sereguin, Dr. Ian, doutora Laura, parece que está também, e doutor Luciano. Senhor presidente, eu vou adiantar já que o voto que eu tinha pedido vista deu-se naquela ocasião em função de que o desembargador Silvio havia manifestado, e sempre que o desembargador Silvio se manifesta, suas razões são eloquentes, no sentido de fazer um voto acompanhando o relator que votava originalmente pela manutenção da decisão. E eu quis examinar exatamente com um pouco mais de acuidade, até me lembro que falei que é um ambiente novo, que nós todos estamos, enfim, de alguma forma transitando por ele, essa questão da distinção do marco civil que regula entre a necessidade da guarda e o período para acessos e registros e a distinção entre dados. Então, me dediquei bastante, com muito cuidado, e adianto que estou acompanhando com a vênia do nobre relator a divergência. Já lancei o voto também, que, na verdade, então, é o voto vista que acompanha a divergência. Basicamente, apenas queria destacar, senhor presidente, que me chamou a atenção, que eu tive uma dificuldade inicial, e os colegas há de convir, porque já tinha feito referência também, o mandado de segurança, nessas hipóteses, ele acaba tendo uma certa natureza recursal. E eu estava com dificuldade de entender como enquadrar a questão da cassação da decisão, porque não vejo nenhuma decisão judicial submetida a mandado de segurança por si só um ato abusivo e ilegal, porque é uma ciência de hermenêutica. Mas fiquei convencido, sim, que ela precisa ser acolhida em mandamus. Eu vou dispensar aqui das razões que são coincidentes quanto à desobrigação do FEIS, no caso de apresentar dados quando a pessoa os apaga, até porque foi dito expressamente no próprio mandado de segurança de que esses dados não mais existem. Então, a decisão originalmente não me parecia eivada de qualquer erro em procedendo ou erro em judicando, na medida em que é possível ao juiz, e isso o voto divergente também ressalta, a qualquer momento pedir dados ou documentos ao FEIS ou aos outros provedores de dados. Mas uma vez que este provedor não tem a obrigação legal de mantê-los, e no momento que ele vem aos autos e declina isto, a decisão que insiste com essa questão e ainda coloca, acima de tudo, uma multa, ela aí passa, na minha avaliação, a partir daí a ser ilegal, a ser uma decisão que constrange algo que não pode ser cumprido. Então, a questão é, eu não via num primeiro momento e não vejo que a qualquer momento qualquer juiz poderá pedir, até porque o FEIS tem os próprios regulamentos, eu trago isso no voto, que o FEIS estabelece. Eles têm, diz que há casos em que é possível ficar alguns dias com os dados, até 90 dias, os dados ficam invisíveis, apagados, porém pode estar em algum sistema, quando tem ordens judiciais,
Eu cito um convênio feito na área penal, em que o Face muitas vezes recupera dados que foram deletados para efeitos penais, mas aí existe esse convênio. Se eu até digo, né, que de lege lata é assim, de lege ferenda, bom se pudéssemos ter um convênio que, pelo menos na seara eleitoral, em época de eleição ou propaganda, houvesse um prazo maior, ou o Face pudesse também recuperar dados. Mas, não tendo obrigação legal, efetivamente a decisão não pode impor isto, na medida em que isto já ficou em controvérsia. E não me parece razoável, eu quero aqui lembrar, que o direito sempre se baseia naquela célebre frase de Ricassé Sitchins, que nós lidamos com a lógica do razoável. O Facebook não teria nenhum interesse em, tendo os dados, em não trazê-los. Eu não posso partir da premissa contrária. Então, como foi afirmado, e não há obrigação legal, entendo que, efetivamente, o caminho é o acolhimento do mandado para cassar a decisão, entendido aqui na minha avaliação como uma verdadeira reforma da decisão, e também, evidentemente, e consequentemente, expurgar qualquer multa ou qualquer penalização. Singelamente, senhor presidente, com esse resumo aos colegas, é como trago e coloquei meu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Desembargador Menche, Vossa Excelência preside este. Vossa Excelência preside. O sistema aqui sistema me reduziu aqui. Mas tudo. Perdão, eu havia esquecido que a presidência está com o desembargador Menche. O senhor está sem som, presidente. Eu já passei por desembargador Menche a condução desse julgamento, de presidir esse julgamento. Então, eu vou pedir o auxílio dos senhores, vou ver se eu consigo formar a tira de julgamento. Né? Eu consigo... Perdão, presidente. Presidente Menche, eu gostaria de votar porque eu estou mudando meu voto a partir de um reexame... Seria a minha consulta, né? Seria a minha consulta. Isso. Me permite? Pois não. Muito obrigado. E a palavra em primeiro lugar, a minha saudação a Vossa Silvio Excelência. Ronaldo de Moraes. Muito obrigado. Minha saudação a Vossa Excelência na condução da presidência dos trabalhos, desembargador Armínio, demais integrantes da Corte, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, em cuja pessoa saúde os funcionários da Casa, doutor José Blauzac, doutor Júlio Sereguin, doutor Ian, e a minha saudação a todos aqueles que nos escutam. Eu realmente, na sessão passada, proferi o voto acompanhando o desembargador eleitoral Amadeu Butelli, em vista do exame que fiz na lei do Marco Civil da Internet, havia me convencido de que, além daqueles pressupostos que estavam no 13, 15 e 22 da lei, o artigo, particularmente o artigo 10, e seu parágrafo 2º, também estendiam, o caput e o parágrafo 2º, também estendiam esta obrigação ao conteúdo das comunicações. Eu compreendi também, ainda daquela leitura que havia feito, que a circunstância das postagens terem sido apagadas pelo usuário necessariamente não implicaria em que isto fosse apagado do armazenamento feito pelo Facebook, na de sorte que poderia vir para a instrução probatória do processo. Isso porque também as informações trazidas aos autos pelo Facebook, e, aliás, muito bem incluso no voto do relator, dava conta de que realmente elas não seriam apagadas pelo simples fato de que o usuário teria retirado as informações. Leio o trecho que consta no bem lançado voto do desembargador Amadeu. Afirmou o Facebook. Ainda, de acordo com a política da informação adotada, os dados dos usuários são armazenados até que se tornem desnecessários ao fornecimento dos seus serviços e produtos, ou até que a conta do usuário seja excluída, o que ocorrer em primeiro lugar, acrescentando que a adoção da providência varia de acordo com fatores atrelados à natureza dos dados, ao motivo de sua coleta e processamento e à existência de necessidade de retenção operacional ou legal relevante, mas em nenhum momento afirmou o Facebook
que não possuía os elementos requisitados pelo juízo da 158ª Zona Eleitoral. No meu exame, que continuei fazendo, o judicioso voto proferido pelo desembargador eleitoral Armínio Lima da Rosa elenca expressamente as exceções, que, segundo os próprios termos do Facebook lá transcritos, a exclusão do conteúdo pelo titular da conta não representa a sua eliminação imediata dos sistemas do provedor, o que poderá, em síntese, se dilatar no tempo em razão de limitações técnicas, de necessidade de apuração interna sobre violação dos termos e políticas de uso do serviço, ou, finalmente, por determinação da autoridade pública, judicial ou administrativa. O que eu fiz? Eu fiz um esquema, está no voto, para dizer o seguinte: assim, é certo que a indisponibilidade do conteúdo publicado nos sistemas do Facebook, após a sua exclusão pelo usuário, ainda sim poderá continuar a existir, contudo, sem que se saiba qual o tempo subsequente da sua permanência, dada as regras. Vejam, quando o usuário... E aí, transcrito no voto do desembargador Armínio, que eu fiz uma síntese. Quando o usuário exclui, o conteúdo deixará de estar visível para outros usuários, podendo continuar a existir em outros lugares do sistema. E aí o Face e a regra disciplina. A. Quando houver limitações técnicas a impedirem a exclusão imediata, quando permanecerá, no mínimo, por 90 dias. B. Quando o conteúdo tiver sido usado por outras pessoas de acordo com essa licença e elas não o excluírem, estendendo-se a licença até que o conteúdo seja excluído. C. A exclusão imediata restringirá a capacidade do Facebook. 2 pontos. 1. De investigar ou identificar atividade ilegal ou violações aos nossos termos e políticas. Por exemplo, para identificar ou investigar o uso indevido de produtos ou sistemas. Destaco a seguinte: também permanecerá para cumprir uma obrigação legal, como a preservação de provas, ou atender a uma solicitação da autoridade judicial ou administrativa de aplicação da lei ou de uma agência governamental. Neste caso, o conteúdo será mantido apenas pelo tempo necessário para os fins para os quais foi retido e a duração exata variará de caso a caso. Pois bem, isto, então, eu acho que, e para mim está muito claro, que justifica a atitude do Facebook em todos estes processos que eu examinei, de jamais dizer que não possuía o conteúdo da exibição que foi determinado pela Justiça Eleitoral. Eu me vali, e com a mesma honestidade intelectual que pauta a conduta de cada um de nós, e quero agradecer também aos 2 assessores, Dr. Fábio e Dr. Ivan, que me ajudaram a fazer uma pesquisa intensa nas jurisprudências existentes do país acerca destas principais ações com o Facebook, envolvendo essa questão de exibição dos documentos. Olhem só, examinando o histórico de enfrentamento quanto às ordens judiciais de requisição de informações e postagens dos usuários pelo Facebook, em determinado período, a alegação do Facebook para não atender às determinações é que o armazenamento se dava nas matrizes situadas no exterior, ou seja, ou era realizado pelo Facebook sediado nos Estados Unidos, ou pelo Facebook Ireland, localizado na Irlanda, que somente estas pessoas jurídicas tinham condições de fornecer. Aí eu cito alguns julgados para mostrar que realmente esta tese restou vencida, porque os julgamentos se deram no sentido de que, portanto, se desse a transferência do que custava no exterior para o Brasil e aqui fosse feita a exibição, justamente dada a coligação existente entre as empresas. Tanto
isto era verdadeiro, que agora, vencida naquela tese, o que argumenta o Facebook é que não existe lei que o obrigue a exigir. Pois bem, então, na verdade, vejam bem, ó, aí eu cito, inclusive, um agravo regimental, justamente em que se dá, aqui sim, vejam bem, cujo entendimento prevaleceu para dizer não pode ser imposta multa pela não apresentação no prazo fixado pelo juízo penal de informações referentes ao conteúdo das mensagens trocadas em perfil do Facebook já deletado pelo próprio usuário, uma vez que inexiste obrigação legal para o armazenamento, por qualquer prazo, das informações ao conteúdo das mensagens trocadas em perfil do Facebook. Esse julgamento, contudo, ele teve um voto divergente da ministra Maria Tereza de Assis Moura, em que ela diz o seguinte: pois bem, insiste o agravante na tese de que não tinha obrigação de guardar outros dados além dos registros de acesso à aplicação, os quais foram fornecidos em cumprimento à ordem judicial e à legislação federal. Todavia, registra o acórdão proferido pelo tribunal local que a conta foi deletada dentro do prazo em que o Facebook tinha obrigação legal de armazenar os dados, sendo certo ainda que a empresa informou que não verificou o conteúdo relacionado ao crime sob investigação, o que demonstra que tinha acesso aos dados, mas preferiu não fornecê-los. Na sequência do voto, feitos estes contrapontos, eu destaco do voto do eminente relator para dizer que há algumas circunstâncias, a meu sentir, não bem esclarecida pelo Facebook, sobre o tratamento das postagens excluídas pelos seus usuários, os quais, se mantidas em seus bancos de dados, aliás, o Dr. Gerson acaba de dizer que realmente não há nada que justifique a negativa do Facebook em exibir, se ainda detivesse os dados, e eu acrescento para dizer que, se mantido estes dados por ele a qualquer tipo e a qualquer tempo, deveria essa instituição conformar-se ao dever de obediência às ordens judiciais de apresentação das informações que dispõe, consoante assentou o voto do relator, lembrando que deflui diretamente do dever de colaboração de todos com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Tanto assim que o artigo 15 do decreto 8.771, que regulamentou a lei do Marco Civil, vejam bem, que os registros, dados pessoais e comunicações deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para facilitar o acesso decorrente da decisão judicial ou determinação legal, respeitada as diretrizes do artigo 3. Eu faço referência ao decreto que ainda não havíamos mencionado, porque realmente ele é bem mais rigoroso quanto às cautelas na guarda da documentação. Pois bem, para sintetizar, eu estou dizendo, então, que, de seu turno, o impetrante restringe a fundamentação da sua recusa à disponibilização da postagem no argumento do dever ser, imposição legal de custódia, sem afirmar equivocadamente o que, de fato, é existência ou não efetiva deste conteúdo no seu sistema de informação. E caminho para concluir, para dizer o seguinte: em verdade, não sem um pouco de frustração, vejo-me forçado a reconhecer que, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas reexaminadas, a vinda ao juízo da informação ou a exibição de conteúdo pretendido fica à mercê do beneplácito do Facebook. A par disso, e tendo presente a inegável preponderância da internet nas comunicações e na propaganda eleitoral vindoura, sinto-me obrigado a consignar uma advertência que muito me preocupa. Este caso, senhores, poderá estar sendo um eloquente exemplo do que nos reservam a administração e o enfrentamento de problemas nas próximas eleições, ante a possibilidade de que algum candidato venha a postar conteúdo negativo e ou difamante a concorrente para, após rápida, mas efetiva veiculação da mensagem, vir a extrair o seu conteúdo da rede.
Ora, o prejudicado, ao buscar um amparo judiciário para reparar o prejuízo sofrido, se defrontará com uma justiça eleitoral impotente para conceder-lhe os seus pretendidos direitos, dadas situações análogas como está acontecendo com a presente. Pelo menos, ao meu sentir, é como deverá estar se sentindo a juíza que, com toda a convicção, havia deferido a determinação. A despeito dessa situação, digo eu, e de minhas inquietações pessoais sobre o tema, mormente em face da vacilante conduta e díspares argumentos trazidos pelo Facebook nas diferentes demandas judiciais que examinei, há que prevalecer a minha responsabilidade enquanto magistrado, que condiciona o meu julgamento à hipótese segundo disciplinado nas normas de regência, sob suporte hermenêutico proferido pelos tribunais superiores e pela doutrina, vejam bem, abalizada. Nesta senda, a determinação do regime aplicável passa pela distinção dos conceitos de provedor de conexão à internet e do provedor de aplicação de internet, que é possível extrair a partir do disposto no inciso 5º e 7º do artigo 7º do Marco Civil. No voto, eu faço o conceito, faço a distinção, trabalho com a lei do Marco Civil, trabalho de novo com o decreto que realmente disciplinou, regulamentou a lei, trago a doutrina, meu presidente, do Diogo Reis, que, aliás, a nossa escola do tribunal, há 2 anos, nos deu um curso sobre direito na internet, desembargador Armínio, nosso presidente, que deve ser reativado para todos nós, excelente. Eu trago aqui o livro que, na ocasião, recebi, cito a doutrina de Diogo Reis para dizer que a preservação desses dados é necessária para permitir a identificação de usuários que venham a praticar atos ilícitos, inclusive aqueles de natureza eleitoral, e reconhecendo, como diz o autor, que quanto aos demais dados de usuários, dados pessoais e cadastrais e ao conteúdo das comunicações privadas, não há a obrigação legal de preservação. Vejo-me na contingência de reconhecer, porque isto é o que diz a lei. Pois bem, e eu, então, encaminho o teor final do meu voto. Vejam bem, também cito Damásio de Jesus e José Antônio Milagre, referentemente falando sobre a lei, enfocando as questões penais, para dizer que, no caso em exame, embora em um primeiro momento eu tenha aderido ao forte argumento contido no voto do relator, desembargador Amadeu Butelli, no sentido que o impetrante em nenhum momento afirmou que não possuía os elementos requisitados pelo juízo eleitoral, após revisitar o caso, bem como a doutrina e a jurisprudência referida, percebo que prepondera uma implicação direta entre o legal de guarda e a caracterização do descumprimento do comando judicial de disponibilização do conteúdo. Portanto, não havendo prescrição legal para a custódia por qualquer tempo dos conteúdos e mensagens postados na rede social, tenho como sendo inafastável a conclusão tecida no voto visto do eminente desembargador Armínio da Rosa, conforme o qual, com fundamento nos artigos 15 e 22 da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, considerando as circunstâncias já mencionadas, tenho que o impetrante não pode ser obrigado a fornecer dados de diversos registros de conexão e dos registros de acesso à aplicação da internet. Ante o exposto, com redobradas vênias ao entendimento contrário, estou reconsiderando o voto anteriormente lançado a fim de acompanhar a divergência inaugurada pelo voto vista do eminente desembargador Armínio Lima da Rosa. Presidente, neste momento, Francisco Meche é como voto. Muito obrigado. Senhor presidente. Consulto. Presidente. Pois não. Se permite, Vossa Excelência, desembargador Silva, eu queria apenas fazer uma rápida colocação, mas às cegas, como nós costumamos falar. Penso que identifiquei, pelo menos na minha avaliação, que na impetração do mandado de segurança, o impetrante fala claramente que os dados não estão mais disponíveis porque foram deletados, como um fato incontroverso. De modo que, além da questão de não haver um marco legal exigindo, pelo menos na leitura que fiz, acho que está posto isso. Porém,
O outro dado, e eu também comungo dessa inquietude, desembargador Silvio, né, quanto à sensação, mas penso eu que no momento em que o problema se transfere para a área legislativa, se o marco assim estabeleceu, e se para a área penal foi preciso estabelecer um convênio do qual o FES participou e recupera dados quando importa, falta aqui o substrato legislativo, de modo que eu me pacifico em relação a isso, não entendendo que haja aqui qualquer postura da empresa no sentido de não dar os dados que pode ter. É só essa complementação que eu gostaria de colocar. Obrigado, senhor presidente. Consulto se há mais alguma modificação de voto. Senhor presidente, não modificação de voto, mas um breve comentário. Cumprimentando Vossa Excelência, que preside esse julgamento, cumprimento os demais colegas, uma saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, a pessoa de quem eu saúdo todos os servidores desta casa, os advogados que nos acompanham, doutor Seriguin, doutor Angeli, doutor Blasac. Devo dizer que comungo, como todos os colegas, e pelo manifestado nos judiciosos votos que foram lançados, dessas dificuldades, né, com relação às novidades trazidas com a evolução tecnológica, especialmente as redes sociais e internet. Esse longo debate me fez pensar bastante sobre essa questão e confrontar com aquele experimento que eu convivo diariamente atuando em vara criminal. E fica difícil para eu compreender, né, essas divergências de postura, né, verificadas aqui na seara eleitoral e aquela que eu dia a dia presencio lá na jurisdição. De forma que eu continuo com o entendimento esposado no voto, pelas razões lá constantes, pelas manifestações desde a primeira perante a magistrada lá por parte do Facebook. Acredito que esses dados fiquem efetivamente preservados lá, obviamente por um certo tempo, e passíveis de requisição pela autoridade judiciária. Fiz comentários acerca da abrangência de caráter criminal, penal, dessa ação que está tramitando lá na Zona 158 da capital, de modo que, agregando todos os argumentos que foram produzidos pelos eminentes colegas nas razões de voto, devo dizer que aumentou minha dificuldade nessa compreensão, mas, de qualquer forma, com devido respeito, a devida vênia de todos os eminentes colegas, eu mantenho o meu voto. Era isso, senhor presidente. Então, meus caros, vamos procurar aqui, pelo menos, dar continuidade à tira de julgamento. Eu devo dizer que, em razão de estar recentemente aqui no tribunal, meu costume com as tiras aqui não tem uma certa experiência aqui do Tribunal de Justiça. Mas vamos ver. O desembargador Gerson Fischmann, em seu voto vista, acompanha o voto divergente do desembargador Armínio Abreu Lima. Exato. O desembargador Silvio Moraes modifica seu voto para acompanhar o voto do desembargador Abreu Lima. Sim, senhor. Tá, então, a decisão, a unanimidade, se bem me lembro, Não. rejeitaram a preliminar. Isso, né? A unanimidade rejeitaram a preliminar, é isso? Perfeito. Relator, me ajude, relator. Perfeito. Por maioria, negaram provimento ao agravo e concederam a segurança. Vencido em parte o desembargador relator, Amadeu Butelli, que dava parcial provimento ao agravo e denegava a segurança. Acho que é isso. Consulto também o desembargador Armínio, que é o voto condutor. Me parece que é isso.
O desembargador Gerson Fischmann acompanha o voto divergente do desembargador Armínio Abreu Lima. O desembargador Silvio Moraes modifica seu voto para acompanhar o voto condutor do desembargador Abreu Lima. O resultado, a unanimidade, rejeitar a preliminar. Se bem me lembro, não houve divergência quanto à preliminar. É isso? É isso? Por maioria, negaram o provimento ao agravo e concederam a segurança. Vencido em parte o desembargador relator, Amadeu Butelli, que dava parcial provimento ao agravo e denegava a segurança. É uma tira complexa, quer dizer, um desafio grande. E eu peço, então, auxílio, vamos ver se enxugamos alguma coisa. Né? Não, está ótimo, desembargador Mendes. E nós caprichamos para fazer essa complexidade, para criar um desafio a Vossa Excelência, sabedores da sua capacidade, né? Que se saiu brilhantemente, né? Melhor tira. Agora um comentário. É realmente um voto paradigmático. Eu quero cumprimentar a todos, né? O nosso desembargador Butelli, o presidente Abreu Lima, Armínio Abreu Lima, que divergiu, e também o voto vista do desembargador Gerson Fischmann, estou com ele aqui, um voto brilhante, né? E um gesto muito bonito. Né? É um exemplo, a posição também de revisar do desembargador Silvio de Moraes. Então, devolvo a presidência ao desembargador Armínio Abreu Lima e agradeço. E não deixo também de saudar os advogados que estão aqui, né? O doutor Júlio Sereguin, o doutor José Luiz Blazac, o doutor Ian Angeli e outros que estão vendo aqui, então somente o nome, eu acho que Luciano Manini, e o outro nome eu só estou vendo aqui advogada. Né? Então é isso, meu caro presidente. Impressionado com a qualidade dessa decisão. Seguramente as sustentações orais e seguramente a participação do doutor Fábio Venzon também foram na mesma altura. Eu não acompanhei em razão de terem ingressado aqui depois do voto visto. Quando assumi aqui no Tribunal Regional Eleitoral, uma das primeiras referências que fiz na minha locução de então foi a experiência que tivera antes como juíza da corte e a matéria, a beleza, a riqueza da matéria que nos é trazida a julgar nessa corte. E o julgamento que se encerra hoje é emblemático, né? Uma matéria desafiante, inquietante, com grande repercussão para frente, e os votos, tirante o meu, os votos que foram proferidos. Né? Fiquei fascinado com o voto do desembargador Gerson e agora o voto do desembargador Silvio, né? Sem, evidentemente, reduzir os votos anteriormente proferidos. Né? E a riqueza da matéria, né? A referência do voto do desembargador Silvio sobre o Facebook, armazenar seu dado nos Estados Unidos e na Irlanda, né? A Irlanda é uma espécie de paraíso fiscal para essas empresas, não é? E que a comunidade europeia, hoje em dia, está reagindo, né? Buscando a tributação, não é? A Irlanda por isso que essas empresas vão para a Irlanda, não é? Então, o voto do desembargador Como aqui, meu caro desembargador Armínio, para Alphaville. Em Barueri, né? Barueri, né? Exatamente, Alphaville, Barueri. Rainha do ISS, né? Município rei do ISS, né? Então, votos muito bonitos aqui, inquietantes em tudo, a sentada anterior do desembargador Gerson, e o manejo do mandado de segurança nesses casos, né? Eu fico pensando, mas se criarmos um recurso como o agravo no processo eleitoral, aí sim, né? Aí teremos um
volume recursal que talvez venha a afetar o próprio desempenho da justiça eleitoral. E uma das minhas e tenho recomendado aos que me são próximos, que tenho contato, uma das mais ricas experiências que tive foi quando pude ficar 2 semanas no Japão. O objetivo principal foi terrível, né? Foi uma frustração terrível. Mas Isso deve ter sido 95. Deve ter sido 95. Mas as 2 semanas que eu aproveitei para passar lá, inclusive visitando a Suprema Corte, né? E com acesso aos locais que eram possíveis. Um deles a biblioteca da Suprema Corte. E o Japão só tem 3 recursos. E desses, um para a Suprema Corte. E está bem. Até porque a litigiosidade lá é muito menor, não é, do que aqui. Mas 3 recursos só e deu. Se compararmos com os nossos recursos, não é? O Código de Processo é uma pletora de recursos, né? E tenho casos em que deferir liminar num agravo, vem pedir de reconsideração, dentro do prazo não reconsiderado vem bar de declaração, aí vem agravo interno, não é? Só de uma liminar, não é? Entre outras coisas. Não é? E a nossa experiência, desembargador Meixe e desembargador Thompson, é que muitas vezes o agravo interno, pela celeridade com que andam os recursos aqui, ele só serve para prejudicar o julgamento do recurso, né? Tranca o julgamento do recurso. Enfim, mas são considerações que o desafiante voto do desembargador Gerson sugeriu, não é? E que esse julgamento traz, não é? Se os colegas estiverem de acordo, até eu penso em lhe dar uma divulgação a esse julgamento, não é? Pela riqueza dos votos e a posição do desembargador Butelli, que sempre tem o maior respeito, a maior consideração e admiração, não é? Porque é tema novo, é tema inquietante e que, quem sabe, né, sirva para alguma movimentação legislativa a esse respeito, né? Eu sempre me considero assim, sou juiz e o meu papel é aquele de fazer aplicar as leis, não é? E respeitar as leis, não? E nesse ponto, o desembargador mesmo estava nesse julgamento, e sabe de quem eu vou me referir, no julgamento do pleno, quando sobre o mandado de junção, se fala, não, mas tem a lei nova do mandado de junção e tal, com o seu procedimento. Um colega disse, não, a lei é detalhe. Eu penso um pouco diferente, né? Então, tá. Vamos adiante que temos... Senhor presidente, eu gostaria de me despedir. Sim, o doutor Blazak. Doutor Blazak, por favor. E, ao mesmo tempo, provavelmente, antes do dia 30, eu não terei outra sessão. Eu gostaria de homenagear especialmente o desembargador Thompson, porque estará encerrando o vosso mandato dia 30 de junho, depois de 10 anos nessa magistratura eleitoral, com belíssimos votos e manifestações na corte. E aí, esse julgamento, Vossas Excelências podem entender por que eu sou tão apaixonado pelo direito eleitoral. Esse julgamento que nós encerramos hoje é a prova contundente de quanto eu me apaixonei em 1996 por essa área. E aqui passaram votos brilhantes e sempre o desembargador Thompson foi um baluarte aí de referências históricas, né, em alguns votos muito interessantes. Então, desembargador Thompson, leve da advocacia o nosso reconhecimento e agradecimento pela sua passagem na Justiça Eleitoral. Muito obrigado, com muita alegria mesmo de ter presenciado vários julgamentos de Vossa Excelência. E, ao mesmo tempo, também gostaria de homenagear o desembargador Meixe, que está chegando, e eu não tive oportunidade para homenageá-lo e desejar um profícuo mandato, e, com certeza, com esse grupo que Vossa Excelência conduzirá aqui, juntamente com o desembargador Abreu Lima, será um ambiente magnífico para debates mais efusivos ainda do que estes que nós presenciamos nessas últimas sessões. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma ótima tarde de trabalho.
Excelência, rapidamente só vou me retirar também, deixar um abraço a todos e agradecer a participação nessa riquíssima discussão aqui que tivemos durante algumas sessões, dada a complexidade da matéria. Vou sair aqui também. Uma boa tarde e boa continuidade de sessão. E dia 29 vai ser transmitido pelo YouTube, Dr. Blazak, Dr. Seriguin e outros, o desembargador Thompson será homenageado com a medalha Moisés Viana, né, que então os advogados poderão assistir, e igualmente, desembargador Thompson, na mesma sessão, se a Excelência não se importar, vamos entregar essa medalha ao desembargador Vilarinho e ao doutor Josimar. Não é? Eu havia pensado em relação ao desembargador Vilarinho, que todos os que já tinham saído do eleitoral receberam em casa, mas o desembargador Vilarinho acabou de se desligar do eleitoral, não é? E seria convidado para essa sessão, então vamos também prestigiá-lo e homenageá-lo nesse ato. Não? Presidente, eu queria agradecer a gentileza do doutor José Luiz e dizer a ele que estive aqui no TRE em 94. E lá também aprendi muito com grandes advogados que militavam. Na época, começou um novo sistema de prestação de contas. As contas dos candidatos, dos partidos, uma sistemática bem mais rigorosa do que até então existente. E nós aprendemos muito com a inteligência, a imaginação criadora e a consistência dos advogados que atuam na justiça eleitoral. Então, quero com isso também devolver a atenção do seu registro. E dizer que nós vamos conseguir um diferimento, o desembargador Thompson, ele vai ficar conosco, vamos conseguir um diferimento por mais 2 anos. Hein, desembargador Thompson? Aquela figura do direito tributário, um diferimento. Obrigado. Pois não, presidente. Senhor presidente, rapidamente eu gostaria de agradecer a gentileza do Dr. Blazak, e tem sido, eu não vou dizer ainda que foi, eu disse tem sido uma grande honra para mim integrar este tribunal, e a minha participação aqui já começou no distante ano de 1992, né, na Procuradoria Regional Eleitoral, inclusive aqui presenciei o nosso estimadíssimo doutor Mech, que veio então na composição dos juristas integrar a corte, e ainda peguei o finalzinho quando Sua Excelência, o nosso brilhante presidente, de quem nós nos abeberamos diariamente, Sua Excelência veio como então juiz de direito integrar essa corte, quando eu já estava praticamente me retirando da Procuradoria Eleitoral. Então, eu sempre quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência e dizer que tem sido um privilégio conviver não só com os colegas, com uma notável contribuição que nos é dada diariamente pelos advogados e pelo nobre representante do Ministério Público. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Então, os advogados do Blazak, doutor Seriguin, estão inteiramente à vontade, e vamos prosseguir nossos julgamentos. O segundo são embaixo de declaração 27831, de Porto Alegre, relatoria do desembargador Silvio, por preferência do doutor Luciano Neumann, só interesse embaixo de declaração. Desembargador Silvio. Pois bem, eminente presidente, renovando as saudações já feitas, na verdade, o que aconteceu aqui, o que se questiona, é que o embargante diz que o acórdão padeceu de obscuridade e omissão, porquanto afirma que a penalidade da suspensão de repasse do fundo partidário deve ocorrer a partir da publicação da decisão que desaprovou as contas. Mas vejam bem, sintetizando, de fato, a decisão do tribunal foi em 24 de 10 de 2014, né? O acórdão que condenou o partido à penalidade relativamente às contas do exercício de 2010. O que aconteceu aqui? É que a parte exerceu o seu direito de recorrer. A parte exerceu o seu direito de recorrer e, evidentemente, o julgamento final, a partir do recurso, se deu lá 3 anos depois. Vejam bem,
Então, eu digo aqui, ó, o julgado recorrido ratificou a posição do TSE no sentido de que a sanção de suspensão do recebimento de recurso do fundo partidário imposta aos diretórios regionais e municipais, em razão da desaprovação das contas, deve ser cumprido pelo Diretório Nacional a partir da publicação da respectiva decisão e não da data da sua comunicação aos tribunais. Neste caso, vejam bem, ó, o que aconteceu? Interposto o recurso especial contra o acórdão, né? Vejam bem, ficou suspensa a publicação, e a hipótese dos autos é que somente em 6/3/2017, com a publicação no Diário da Justiça Eletrônica em 22/2/17, deu-se o trânsito em julgado, e, portanto, nas datas destacadas pelo órgão de análise técnica, em que realizados repasses regulares, ou seja, entre 11/9/2017 e 7/11/2017, o Diretório Regional estava, vejam bem, inequivocamente impedido de receber as referidas verbas, por efeito da publicação do acórdão final do TSE em 22 de fevereiro de 2017 e do correspondente trânsito em julgado em 6/3/2017. Por tais razões, embora publicado o acórdão regional em outubro de 2014, a sanção somente se tornou eficaz a partir e no exercício de 2017, por efeito dos recursos interpostos às Cortes Superiores. Portanto, não há que falar em omissão ou obscuridade, porque, ao decidir, todos estes pontos foram analisados e considerados. Por estas razões, eu estou votando pelo acolhimento parcial, porque eu aditei os esclarecimentos para deixar bem claro, né, que passam a integrar o acordo nos termos da fundamentação, mas, no entanto, estou negando os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante. Eminente presidente, é como estou votando. E pelos votos lançados, todos estão de acordo com o eminente relator e, com isso, proclamo o resultado. Por unanimidade, acolheram parcialmente os embargos de declaração para integrar a fundamentação ao acordo, negando-lhes efeitos infringentes. É o resultado. O seguinte, também embargos de declaração, agora de São Lourenço do Sul, embargos 273/89, igualmente relatoria do desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, preferência do doutor Ian Angeli. Meu presidente, renovando as saudações, uma saudação especial ao combativo advogado, doutor Ian. Prazer tê-lo aqui, doutor Ian. Vejam bem, o que trata aqui embargos de declaração também? O doutor Ian, vou repetir, combativo, ele volta à cena, e a questão aqui é um subprocurador da Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul, vejam bem, ó, em que sustenta também em que o acordo teria se omitido por deixar de ter analisado que a atuação do procurador adjunto municipal ocorreu em contrariedade ao Estatuto da Ordem. Estou dizendo que o embargante está sem razão. Por quê? Porque a questão alusiva à possibilidade de atuação concomitante do advogado Fernando Ritter Siqueira com procurador público e como advogado privado ficou suficiente examinado na decisão embargada, cujo trecho eu transcrevo no acordo e vou me permitir não ler, foi publicado, e depois, para os colegas antecipadamente, o doutor Ian poderá depois conferir na leitura do acordo. Conforme mencionei na passagem que transcrevi, as razões do recurso nada trouxeram acerca de eventual ilegalidade do exercício da advocacia privada pelo procurador adjunto municipal sob a perspectiva de infringência ao Estatuto da Ordem, sequer referenciando qualquer um dos dispositivos daquele estatuto. Outro, sim, o exame do artigo 29 da Lei 8.906/94, que trata da incompatibilidade irrestrita ao exercício da advocacia privada, sequer teria pertinência ao caso, uma vez que
o seu alcance é expressamente limitado ao ocupante da chefia do respectivo órgão da representação judicial do ente público, hipótese não alegada ou demonstrada na espécie por qualquer dos participantes do processo. Ao contrário disso, a circunstância foi justamente afastada pelo ora embargante nas razões do recurso eleitoral, quando asseverou que, aspas, no caso, falamos de um procurador adjunto, um cargo de confiança inferior, subordinado e com horário fixo e determinado pela legislação de regência. ID 241, 96538, a folhas 3 do recurso. Eu passo, então, a transcrever jurisprudência, justamente que conforta as razões que adotei, e finalizo dizendo que, assim, não encontrei presente nenhum dos vícios que autorizassem o manejo dos declaratórios, pois os fundamentos do acórdão são extraídos do caderno probatório, estão em harmonia com as razões de convencimento e com o dispositivo da decisão, havendo o exame de todos os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, bem como aqueles oportunamente alegados pela parte recorrente. Por fim, segundo o 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento. Assim, com acendrado respeito, eu estou negando o acolhimento aos declaratórios. Presidente, é como voto. E os votos já lançados na rede estão em sintonia com o voto relator e, portanto, proclamo o resultado. Por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. O seguinte é o quarto da pauta, relatoria do senador Gerson Fischmann. Prestação de contas, 338-86, São Borja. Preferência, mas somente interesse, da doutora Lauriane Pazini Silveira. O Gerson, podemos passar ao doutor Venzon, né? Então, doutor Venzon. Excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos embargadores integrantes da Corte, doutor Rogério Vargas, que é Secretaria de Sessão, em nome de quem são todos os servidores, advogados, uma saudação especial à nossa audiência. No presente caso, como referido, o recurso interposto pelo candidato vereador José Ayrton de Franca Júnior contra sentença da Zona Eleitoral de São Borja, que julgou desaprovadas as contas do candidato relativamente às eleições de 2020. O motivo da desaprovação foi o recebimento, a utilização de recursos do FEF, no valor de R$1.000, recursos esses que foram repassados por uma candidata. Então, recursos relacionados à cota de gênero, e que foram repassados ao candidato do sexo masculino, sem que houvesse qualquer prova de que isso retornou em benefício dessa candidata. Por exemplo, nós temos casos de prova em que o candidato ele faz santinhos em que consta a candidata também. Aqui nós não tivemos nenhuma prova nesse sentido. Ao contrário, o próprio candidato, o próprio recorrente, ele, no seu recurso, ele dá a entender, e nós transcrevemos isso no nosso parecer, ele dá a entender exatamente foi no benefício dele, mas que deveria beneficiá-lo. Ele diz, acontece que este benefício de fato ocorreu, tendo em vista que no momento em que a senhora Arlete transferiu os valores, ela estava apoiando o seu companheiro de partido, almejando que este atingisse um público-alvo, quer dizer, o companheiro de partido atingisse o público-alvo, e assim aumentasse o seu número de eleitores, e ambos possuíssem condição de se eleger. Tal. Mas não, essa questão de transferir recursos para que o candidato ele vai fazer sua propaganda sem nenhuma referência à candidata, não é possível aceitar isso como benefício à candidata. E assim também entendeu o juiz, foi mencionado na sentença, o que ocorre nos autos, contudo, é nítido desvio de finalidade, concretizado na transferência de valor a fim de custear, sem qualquer vantagem ou contrapartida doadora, campanha eleitoral do candidato José Ayrton, quando, em verdade, tais valores deveriam ser geridos exclusivamente pela candidata doadora, buscando alavancar sua própria candidatura. Não há alegada ambiguidade na norma, conforme alegado pelo candidato. Qualquer hipótese de transferência ou doação de valores destinados a campanhas femininas deve haver benefício à candidata em questão. Garantir que seu adversário angarie mais votos não beneficia ninguém, a não ser o beneficiário da doação. Então, houve essa irregularidade. Quanto à questão
do valor, o valor realmente está abaixo dos 1.065, que a Corte tem entendido como um limite, assim, até onde se poderia aprovar com ressalvas. Mas, nesse caso, como se trata de recursos públicos, o valor não é irrisório, não é insignificante, e também envolve uma ação afirmativa, desrespeito à ação afirmativa, nós estamos mantendo o parecer aqui pelo desprovimento do recurso. Então, pelo conhecimento, nosso parecer, e no mérito, desprovimento do recurso. Desembargador Gerson. Senhor presidente, renovando as saudações, uma saudação, então, especial à doutora Laureane Casini. O voto foi caminhado absolutamente idêntico na linha do parecer do MP quanto à caracterização do uso indevido dos recursos do FEFEC, no que tange, inclusive, a um valor que deveria ter sido lançado àquela preservação das cotas de candidatura feminina. Nós já tivemos várias oportunidades, o doutor Venzon fez, inclusive, menção aqui na Corte, de julgar e verificar que essas campanhas ditas conjuntas, concertidas, acaba que praticamente aquela candidatura feminina fica suprimida ou muito vaga, e aparece... O que surpreende é que isso continua ocorrendo, porque nós estamos tratando aqui da eleição de 2020, do ano passado, e nós já temos vários precedentes sempre desaprovando, nesse sentido, a conduta de usar daquela cota. A única distinção, a única divergência, ainda como vem tendo sido o entendimento da Corte, é no que diz respeito, então, ao final, no sentido de que o voto encaminha a aprovação com ressalvas, porque, embora a quantia seja 100% da arrecadação, e isto poderia impressionar, foram um valor de R$1.000. E não é que esteja se desprezando o valor, qualquer valor é importante, mas aqui o valor em termos de campanha eleitoral, ele eu considero diminuto. E me parece razoável, dentro do que os precedentes que nós temos utilizado, e até que se evetue alguma modificação, que mesmo sendo a questão de políticas propositivas e impositivas, eu reconheço, mas aqui é possível, sim, fazer uma aprovação com ressalva, porém, mantendo, evidentemente, a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Então, só na conclusão, praticamente, do voto é que há essa pequena divergência. No demais, de pleno acordo com o parecer, é como voto, senhor presidente. E corresponde ao voto de todos os demais, não? E com isso, proclamando o resultado, por unanimidade, deram provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a determinação de recolhimento de R$1.000 ao Tesouro Nacional. É o resultado. Bem, meus colegas, doutor Venzon, a partir de agora nós só temos duas divergências, e pequenas, com o parecer ministerial, que são os números 6 e 7 da pauta. Os demais... Oi? Não é o 8 hoje, não é, presidente? Não, hoje não. Mas tinha que ter o 4 do desembargador Gerson. Não, eu tô avançando, agora é 4. Eu estou avançando. Então, são apenas os 6 relatorias do desembargador Meche e os 7 que é meu, do desembargador Silvio, né? Então, podemos julgar esses dois e depois... Doutor desembargador Meche está sem som. Está sem som, desembargador Meche. Está sem som. Eu tenho os 6 do desembargador Meche, que é aquela questão do efeito outdoor. Tem que abrir o microfone, agora sim. Agora sim. Engraçado, na minha pauta aqui, o meu seria o número 4 e o 5. Não. O 6 é o efeito outdoor, desembargador Meche. É o caso de São Leopoldo. Ah, tá. Sim, doutor Venzon. Esse caso é o 0600-120, né? Essas questões assim de faixas com efeito outdoor, eu vou manter o parecer, mas assim eu não vejo necessidade de sustentação oral, porque fica numa zona cinzenta. Inclusive, nós às vezes ficamos em dúvida, será que é o caso de aplicar uma sanção para isso, uma faixa grande? Não é? Então, assim, não vejo necessidade de dar sustentação oral nesse caso. Perfeito. E o 7, que eu acho também é conhecido também. A diferença só é o recolhimento dos valores. É um pouquinho fora do normal, porque realmente é uma atividade profissional de renda advinda da agricultura, né?
em que aí há a nossa divergência, né? Eu estou votando. Posso proferir o voto? Não, acho que primeiro... Eu também iria dizer que, nesse caso, eu até já fiz a retificação a parte da aprovação com ressalvas, eu fiz a retificação já por escrito, mas, assim, talvez a Corte esteja tentando por aprovar simplesmente, né, sem nenhuma ressalva, entendendo que houve comprovação que a pessoa tinha condições, né? Então, também é uma situação que eu não vejo necessidade de tentação oral. Valor ínfimo, né? Eu não vejo necessidade de tentação oral nesse caso. O 0600-217, né? Isso. É. Então, podemos passar os resultados, então? Vamos lá, então. Os 5 da pauta, 46766, desembargador Menche, Nova Machado, por unanimidade, julgar improcedente o recurso contra a expedição de diploma. O 6 é esse de São Leopoldo, daquele de São Leopoldo, desembargador Menche, por unanimidade, negaram provimento ao recurso, é o 0600-120. O 7, desembargador Silvio, é o 0600-217, 15 de novembro, por unanimidade, deram provimento ao recurso para aprovar as contas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Era essa só a diferença com o parecer. O 8º, desembargador Silvio, São CP, 0600-217, por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O 9, 0630, desembargador Thompson Flores, Taquara, a unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração. O 10 da pauta, 600-242, desembargador Thompson Flores, Palmares do Sul, a unanimidade, negaram provimento ao recurso. O 11, também da relatoria do desembargador Thompson Flores, 600-274, 15 de novembro, de novo na pedra, por unanimidade, deram provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva, mantendo a condenação ao pagamento da multa no valor de R$ 869,29. O 12, desembargador Butelli, Capivari do Sul, 600-284, prestação de contas, por unanimidade, negaram provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas, determinado ainda o pagamento da penalidade de multa no valor de R$ 2.382,78, retificando-se o erro material da sentença, devendo ser destinada ao fundo partidário, bem como o recolhimento da quantia de R$ 109,90 ao Tesouro Nacional. 13, também do desembargador Butelli, de Água Santa, 600-441, a unanimidade deram provimento ao recurso para aprovar as contas e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. 14, desembargador Oyama, relator, Rosário do Sul, o 0600-281, a unanimidade negaram provimento ao recurso. E com isso fica encerrada a pauta jurisdicional e podemos passar à pauta administrativa, que é a proposta de resolução 363/2021, que trata do teletrabalho. Ela se estrutura em 2 atos, uma espécie de ato-regra, estabelecendo a adoção do teletrabalho como critério preferencial, e o segundo, uma instrução normativa aí, minudenciando como se dará esse regime. Em suma, se pretende estabelecer como regime preferencial de teletrabalho, sem limitações temporais, né? Em outros organismos se está adotando, mas com restrição temporal à pandemia, e se acredita que este é um regime que pode ser estabelecido, olha em diante, como nosso regime preferencial, já que tem dado muito bons resultados, em termos de eficiência do trabalho, em termos, vamos usar os neologismos, de efetividade, em termos de economia para a instituição, não é? Economia em energia, economia em água, economia nas próprias locações no interior, praticamente tirando de Pelotas e Caxias, nossas instalações são todas em imóveis locados e poderemos estabelecer locações mais em conta, já que com menos necessidade de espaço físico, a melhor condição laboral que se permite ao servidor, e a adoção desse sistema coloca muito claro o artigo 4º da resolução, não é nem dever nem direito,
E, à medida em que alguma coisa não funcionar bem, a administração poderá revê-lo em todo ou parcialmente. Joga-se as chefias imediatas do controle. É um sistema que tem por horizonte um regime de metas. Isso se deixa muito bem claro ali na resolução. Um regime de metas estabelecido pelas chefias imediatas e submetidos aos controles nas escalas maiores, de sorte que ele é tendente a prestigiar a meritocracia. Não? E tem funcionado bem. E sermos pioneiros em estabelecer, já com esse caráter, não precário, não provisório, mas como um critério, não? Definitivo nada é na vida, não é? Mas um critério que tende a se ir persistindo no tempo. Parece assim, o desembargador Thompson, que é um historiador, né? Parece que a humanidade é movida pela crise e pelas guerras, né? O que as guerras nos trouxeram de infortúnios, mas também levaram a humanidade a dar passos adiante. Né? E parece que esse é o resultado que estamos retirando da pandemia. Né? E não apenas aqui. Pelo que tenho lido, a Petrobras, para dar um exemplo, pretendia, se já não transformou, em definitivo o teletrabalho na sua parte administrativa em 50%. Reduziu os seus trabalhos presenciais a 50%. E a Justiça do Trabalho ela tem plenas condições de adotar isto, né, na medida em que nós estamos com as nossas atividades cada vez mais digitalizadas. De sorte que esse deslocamento, os custos para os servidores dos deslocamentos, né, a perda de tempo também nesses deslocamentos, isso tudo é algo que fica sem sentido quando a digitalização passa a ser praticamente a essência dos nossos trabalhos. E de forma extremamente enriquecedora da nossa atividade. A semana passada, não vou declinar nomes, né, se pôde atender aqui, e a doutora Ana Gabriela, a doutora Ana Moretti, o caso de uma filha de uma ilustre professora, doutora, que tinha que fazer um doutorado no exterior e tinha problemas e resultaram problemas na extração do título de eleitor. E daqui conseguimos fazer isso, tudo digitalizado, né? E essa moça conseguiu o título, com o que obteve passaporte, pôde viajar para o exterior e realizar o seu doutorado. E a satisfação tanto da mãe, a doutrinadora consagrada, e o pai estrangeiro, o senhor estrangeiro, é comovente. Né? E o pai mandou uma mensagem dizendo que jamais imaginou que no Brasil nós tivéssemos essa qualidade, essa condição e essa eficácia de serviços. Né? Lá onde ele mora, um país de primeiro mundo, né, não teria sido possível isso. Né? E aqui vale lembrar o Tom Jobim, né, dizendo por que ele não tinha medo de avião, dizer, primeiro é mais pesado que o ar, e depois é inventado para o brasileiro. Então, a gente fica aqui vendo, né, que não se acredita. Mas é uma verdade. A mensagem que o pai dessa moça, o senhor estrangeiro, me mandou, é comovedora, e especialmente por isso. Ele nunca pensou que o Brasil tivesse essa qualidade de serviços, né? Notadamente nessa área eleitoral. De sorte que coloca a apreciação dos colegas, tanto o projeto de resolução quanto a instrução normativa, e gostaria de ouvi-los, né? O desembargador Meche, em primeiro lugar. Desembargador Meche. Pois bem, meu caro presidente, meus caros colegas, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas,
esses são os nossos desafios. E disse bem o presidente, a pandemia precipitou situações, antecipou momentos. E o Tribunal Regional Eleitoral, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral, precisou também se reinventar, recriar situações. E aqui nós temos, na Resolução 363, especialmente no seu artigo 2º, um verdadeiro dever ser deste desafio. E que coisa boa quando nós podemos, em desdobramento de uma pandemia, e que nós devemos buscar generosidade, sabedoria, colaboração, inovação, especialmente em tecnologia, e não teorias conspiratórias. Então, me parece que o presidente me falou aí, talvez, de um procedimento pioneiro, isso nos agrada muito, né? E acho que nós devemos ter essa visão cósmica para nos anteciparmos. Será, vamos dizer assim, um desafio muito grande, podendo ter recuos, como está muito bem estampado aqui no artigo 5º, né? O artigo 5º da Resolução 363, que está agora em discussão. Então, meu caro presidente, olhando também o dever ser que temos aqui no artigo 2º, são questões importantíssimas. E que coisa boa que, de uma forma madrugadora, estejamos aqui, vamos dizer, buscando instituir esse regime preferencial de teletrabalho. Sempre lembrando que há a possibilidade de reversão. Aqui me parece muito importante, nas atividades dos cartórios, das centrais do atendimento do eleitor, né, nas atividades das secretarias, né? Então, eu fiquei impressionado quando coloquei os olhos na resolução e na instrução normativa. Então, meu caro presidente, meus caros colegas, né, também doutor Rogério Vargas, é um desafio, mas é um desafio que eu tenho a impressão que está ao nosso alcance. E um desafio que significa também esse gesto, verdadeiro gesto de bandeirante, que abre caminhos, abre picadas, às vezes atrás de ouro, e encontrando turmalinas. Mas as turmalinas são o momento do nosso desafio. É isso, meu caro presidente. Bem, e antes de passar a palavra aos demais, eu apenas vou registrar aqui os agradecimentos, dizer que esse trabalho já vem sendo elaborado há mais tempo, né? Já começou na da administração anterior, teve o aval do desembargador Vilarinho, que não se pode esquecer a sua atuação nesse sentido, e especialmente que eles se dedicaram à redação dos considerandos, é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho que registrar aqui a atividade da doutora Ana Gabriela, do doutor Adenildo Machado. O doutor Adenildo, uma vez, quando comecei a tocar com esse assunto com ele me deu uma aula e a diferença, até hoje eu não entendi, eu confesso, mas ele é doutor nisso, entre teletrabalho e trabalho remoto. Deve ter suas razões, né? Aqui também a Natália, nossa atual chefe da nossa SGP, que se dedicaram afincamente. A redação é magnífica, né? Os cuidados, as minúcias são excelentes. E caríssimos colegas, né? Às vezes a gente tem que ter coragem na vida e tocar o barco, né? E aqui eu sempre lembro uma marcante
que foi o episódio da morte de Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos teve um tumor na garganta. E quem operou ele foi o Dr. Protásio Alves, ilustre médico e secretário, e membro do Partido Republicano Rio-Grandense, destacadíssimo. E à época, já fazer uma operação de extrair um tumor na garganta já era uma proeza, não? E a anestesia mal iniciava. E era com éter, e não se tinha controle da dosagem de éter. E dali a pouco o Júlio de Castilhos passou mal. E o doutor Protásio Alves disse para ele: coragem, presidente. E segundo, consta, o Júlio Castilhos teria dito: coragem não me falta, o que me falta é ar. Então, coragem não me falta, pode me faltar ar. Desembargador Silvio. Eminente presidente, bem ao seu estilo, vou começar uma conotação. Ali atrás de mim está o Valdemar Ferreira, tratado de Direito Comercial, que descansa ao lado do JX Carvalho de Mendonça, neste velho professor de Direito Comercial. E eu lembro do Valdemar Ferreira, quando ele se referia à aquisição da capacidade, ele falava ao verdor dos anos, para identificar os jovens. E eu aqui, então, quando penso em mim, cuja idade começou a contar em 1947, portanto, na maturação dos anos, fiquei muito feliz ao ler ontem esse trabalho, porque vejo, em primeiro lugar, a coerência e a harmonia do seu discurso com a prática. E isto eu acho fundamental. Encantou-me, como já frisou o desembargador, e Vossa Excelência também há pouco disse isso, como frisou o desembargador Meixa e Vossa Excelência, os considerandos, né, que justificam a resolução, mas, sobretudo, o artigo 4º, que me permito lê-lo. A realização do teletrabalho é facultativa, a critério dos gestores das unidades e restrita às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho, não se constituindo, portanto, direito ou dever do servidor. Parágrafo único. É garantido pleno atendimento ao público externo e ou interno, sob pena de suspensão a qualquer tempo, do regime de teletrabalho na unidade. Ou seja, somando com o que disse o desembargador Meixa, está aqui estampada a solidariedade, em que se faculta realmente um trabalho em que cada qual tem que desempenhar a contento a sua parte, em que fique bem para todos os lados da relação, em que não se atribua direitos ou deveres para que alguém possa usufruir vantagem em relação ao outro, mas, sobretudo, uma soma solidária, em que beneficie todos os lados desta relação. Nós estamos vivendo, sim, não se sabe quando e até quando, uma pandemia. Acho extremamente importante. Estamos trabalhando com um fato consolidado, e vem em benefício de toda a gama dos servidores do tribunal e de todos nós. Eu, por exemplo, quando que moro em São Leopoldo, faço as contas do tempo e o gasto que eu utilizava para me deslocar a Porto Alegre em cada sessão e trabalho ou em casa e, na maioria das vezes, no escritório, é fantástica a preservação e as vantagens em todos os sentidos. De sorte que eu quero louvar e dar a minha integral aprovação a mais esta excelente iniciativa de Vossa Excelência. Só para registrar, como disse antes, já começou na gestão anterior, e o desembargador Vilarinho tem, sim, sua efetiva contribuição aqui. Desembargador Gerson. Senhor presidente, com a brevidade que se impõe nesses momentos, até porque as falas antecedentes já sintetizaram o que penso a respeito dessa resolução da instrução normativa, mas eu quero também louvar não só a administração atual, no âmbito da qual se implementa, mas as administrações anteriores que efetivamente trouxeram essa... Eu não vou nem falar mais em novidade. Casualmente, na sessão de hoje, nós tivemos
a possibilidade também de julgar processos dentro desses novos cenários. Também chamou minha atenção, além dos considerandos do artigo 4º, que o desembargador Silva fez referência expressa, a própria redação do artigo 2º, quanto aos objetivos do teletrabalho, e um enfoque destacado a uma questão que se impõe, inclusive, em plena pandemia: qualidade de vida dos servidores, uma resolução inclusiva, porque ela respeita a diversidade dos servidores. Além de todas as vantagens anexas do próprio teletrabalho, que é, como disse o desembargador Silvio, né, que inclusive não comentou que, além da questão de ele não precisar se deslocar, ele também para de correr os riscos que aquela estrada ainda colocava semanalmente, né? Embora um exímio motorista, porque várias vezes eu já tive a oportunidade de trafegar com o desembargador Silvio. Mas, né, então, há todo um ambiente, e aqui eu faço apenas um vínculo, desembargador-presidente, desembargador Abrolino, desembargador Francisco Meixo, colega, com o julgamento também das questões novas de Facebook. Eu recordo, todos sabem, do meu privilégio de ter convivido por algumas décadas muito próximo ao professor Ovidio, saudoso professor Ovidio. E ele tinha algumas frases, são borgense, como era, que eu até hoje guardo, e volta e meia vem minha lembrança e trago aos amigos. E ele dizia: tenho pena daqueles que estacionam achando que já sabem tudo. E tudo na vida é um aprendizado, e são novos ciclos que se abrem. E nós estamos iniciando, e esse pioneirismo é fundamental, senhor presidente, para que nós, digamos assim, possamos ajudar as jovens gerações e nós mesmos a uma nova cultura, a um novo tipo de vida. Esta é a evolução humana. Eu considero realmente uma evolução, como, aliás, isso tem que vir em boa hora também, porque assim foi com o voto eletrônico, que hoje até passa por um questionamento anacrônico, mas há 25 anos foi uma grande mudança num pioneirismo também da justiça eleitoral. Então, penso que, para todos esses méritos, eu quero realmente cumprimentar a administração onde se iniciou o trabalho, e principalmente a administração agora, que faz o fecho com uma excelente normativo para todo o tribunal, para todos os servidores, para todos nós. Parabéns, senhor presidente, e já estou antecipando, evidentemente, o acompanhamento no sentido de aprovar. O desembargador Gerson referiu ao professor Ovidio. O professor Ovidio é uma das pessoas mais queridas desse Estado, foi uma das pessoas mais queridas, e que deixou uma belíssima mensagem. Eu já comentei com o desembargador Gerson, uma vez eu voltava de Pelotas, onde tinha ido dar aula pela escola, e quando eu entro no ônibus, Expresso Embaixador, 4 da tarde, sábado, eu estou para... Quem é que senta ao meu lado com o livrinho? Professor Ovidio. E dali, com aquela humildade, aquela simplicidade, não é? E eu fiz a bobagem de falar para o professor Ovidio que eu estava lendo um livro sobre intromissão processual. Mas, claro que o professor Ovidio conhecia o livro, disse: eu vou voltar de Pelotas a Porto Alegre ouvindo aula de intromissão processual. Mas era uma figura queridíssima, né, que devemos tanto, né? Não, e só para trazer assim também, né, nesse momento de que a gente tem que se colocar, já que o distanciamento também troca, a simplicidade e a humildade do doutor Ovidio, que é própria dos verdadeiros sábios, os livros dele, a biblioteca dele, fantástico, todos eles tinham sublinhados, mas muitos deles os sublinhados eram pontilhados. E um dia questiona, porque ele lia muito nessas viagens, São Borja a Porto Alegre, São Borja, ele vinha aqui passar o fim de semana lá no Sérgio Fabres, comprando aquelas obras e tal. E eu digo: mas, professor, o que é? Que régua é essa pontilhada que o senhor usa aqui? Ele diz: não é régua, é meu pente. Eu vou pegando. Ele usava o pente dele para sublinhar. Achei genial. Devia ser aqueles pente Flamengo. Desembargador Thompson, por favor. Presidente? Sim. Só para lembrar, eu tive a honra, na época, de indicar o professor Ovidio para o Tribunal de Justiça. A indicação feita na ordem foi feita por mim,
porque na época tinha que haver a indicação de um conselheiro, né? E eu tive vamos dizer assim, o prazer de fazer essa indicação, né? Sim, foi uma belíssima indicação, desembargador. Desembargador Thompson, por favor. Presidente, primeiro eu gostaria de me associar a esses comentários ao professor Ovídio. Sua Excelência veio de São Borja a convite dos irmãos Eichel, lembra-se, professor Fischmann? Veio fazer parte do escritório aqui. E uma das primeiras ações que ele patrocinou foram aquelas questões do Montepio da família militar que praticamente entupiram, com perdão da expressão, a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, feito esse comentário, senhor presidente, eu quero me associar a todos os comentários a respeito da resolução já feitos. Eu os incorporo no meu voto. Cumprimento Vossa Excelência e a sua equipe, bem como o desembargador Vilarim e sua equipe, como Vossa Excelência referiu, esses estudos começaram na administração anterior e foram agora levados adiante conclusivamente e com muito brilho por Vossa Excelência. Quero cumprimentá-lo pela qualidade do trabalho realizado e, desde já, antecipo que o meu voto é pela aprovação integral. Parabéns, presidente. Desembargador Butelli. Senhor presidente, inicio parabenizando a administração por esta nova iniciativa e, falando da administração, eu incluo a recém-finda do desembargador Vilarinho, da qual Vossa Excelência era vice-presidente e corregedor, e certamente muito trabalhou com a sua equipe na elaboração deste novo regramento, tão esperado pela comunidade servidora e de magistrados também, e que vem ao encontro das novas necessidades, né, impostas, infelizmente, pela pandemia. Relembro quanto debate houve nos 4 anos em que eu atuei como diretor do Foro da capital, com pressões do sindicato, das associações de classe, para a implantação disso. Acompanhei os debates junto à administração daquela corte, né, que se via, na época, uma necessidade por força da carência de servidores e da necessidade de repensarmos, né, a forma de trabalho em adequação às novas necessidades. Muitos estudos foram feitos e havia um certo receio, uma resistência das administrações, e aí incluo também o CNJ, basicamente pela razão da dificuldade ou impossibilidade de poder mensurar o trabalho efetuado de forma remota ou no teletrabalho. Eu sempre colocava que haveria de ser concedido um voto de confiança, né, ao nosso corpo de servidores, para que isso fosse efetivamente implementado e que os resultados falariam por si. Felizmente, a situação hoje é outra. Essa necessidade premente aí deu uma alavancada tecnológica. Nós buscamos melhorias não só nos nossos sistemas de informática, como também os acessos que nos propiciam, inclusive, esse julgamento que recém finalizamos hoje, né? Mas eu parabenizo pela implementação dessa forma de trabalho com ânimo permanente, né? Podendo ser revisto, obviamente, e tal, mas com ânimo permanente. Isso é muito importante e digno de todos os elogios. Parabéns. Bem, desembargador Oyama. Senhor presidente, minha saudação aos colegas, doutor Fábio, doutor Rogério e a todos os servidores do TRE. Quando todos falavam agora, eu me lembrava de 2 episódios. Primeiro, o episódio da eleição passada, onde eu fiquei fascinado com o e-título. Por que eu fiquei fascinado? Porque minha filha mora no Canadá e ela tinha que justificar o voto. E ela baixou o aplicativo,
fez com uma tranquilidade absoluta aquilo, e ela e o namorado dela, que é canadense, ficou encantado com aquilo, como era possível aquilo. Então, essas inovações tecnológicas, para mim, são fascinantes. E quando todos falavam aqui sobre o teletrabalho e essa iniciativa brilhante sua, do desembargador Vilarinho, do TRE como um todo, me lembrou um dos meus autores favoritos. Eu sou fascinado por ficção científica e eu adoro o Isaac Asimov. E um dos títulos do Isaac Asimov é O Futuro Começou. E, para mim, essa resolução é um exemplo, porque nós trabalhamos no judiciário, com a justiça, que é uma coisa tradicional, avessa a mudanças. E nós estamos agora vendo uma mudança que, para mim, é emblemática. A justiça está mudando e o TRE do Rio Grande do Sul, tornando permanente isso, dá um recado claro para o país inteiro de que isso é possível, necessário, útil e extremamente importante para todos. Meus parabéns a essa administração, a administração anterior, e me deixa muito orgulhoso participar dessas inovações. Para mim é uma satisfação. Meus parabéns. A realização, é claro, de todo o TRE. Já vou dar... E também ali, em relação aos deslocamentos do desembargador Silvio, tem a queima de monóxido de carbono que se evita. Né? Exatamente, o aspecto ecológico é fundamental. Eu só lamento que a administração do Tribunal de Justiça não tenha aceitado uma ideia minha e do desembargador Kramer, que era de dotar todos os fóruns de placas solares para nós economizarmos energia. Isso não foi aceito. Vamos renovar isso no futuro, ver se conseguimos. Vamos, às vezes tem uma dificuldade. Por exemplo, aqui no prédio da... Não sei se é o da Júlia, não, o da Duque, que teria melhor insolação, nós não temos como colocar placas de energia. Sim, sim. Mas vamos para isso, está sendo estudado para colocar. A ideia, eu sou muito interessado nisso, né? Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de inovação, apesar de estar num lugar muito conservador, que é o judiciário. Então, eu gosto muito disso e, por isso, eu achei a resolução extremamente pertinente. Eu acho que nessas escalas do Pontes de Miranda, eu não sei se o judiciário é neutro ou é de conservação. Da igreja eu sei que ele ganha em termos de conservação. Mas, doutor Venzon, vamos ouvir, e quem sabe o senhor leva lá para a procuradoria, né? Com certeza, presidente. Inclusive, nessa semana, nós estávamos participando de reuniões do planejamento estratégico para os próximos 10 anos do Ministério Público Federal, e uma das propostas que eu acrescentei lá, uma palavrinha que eu resolvi propor para vincular com a questão do teletrabalho, porque esse é um dos nossos objetivos lá, enfim, foi a questão da sustentabilidade. O senhor acabou de mencionar, mas não tinha sido mencionado ainda. Então, o senhor sabe que o Ministério Público, você sabe que o Ministério Público está entre as suas atribuições constitucionais a defesa do meio ambiente, né? E a minha área de atuação é a área ambiental. Então, a questão do teletrabalho, parabenizo Vossa Excelência, parabenizo a Corte, o desembargador Vilarinho também, que também deu início também a isso, por essa iniciativa, porque essa iniciativa é fazer a mesma coisa ou fazer mais com menos tempo, com menos gasto do meio ambiente. Você assim garante qualidade de vida aos servidores. O teletrabalho ele vem ao encontro dos princípios da eficiência, princípios da economicidade que a administração pública deve seguir, estão na Constituição, mas me chama muito a atenção a questão do teletrabalho, realmente como se dá em prol da sustentabilidade ambiental. Porque se conseguimos fazer a mesma coisa sem os gastos ambientais da outra forma de se fazer, porque, sem dúvida nenhuma, esse deslocamento dos servidores e dos membros, enfim, para determinadas atividades laborais, quando pode fazer a mesma atividade sem necessitar desses deslocamentos, tem uma diferença tão grande, porque nós estamos pensando em todos os órgãos. Se todos fizerem isso, empresas, o mundo inteiro fazendo isso, o impacto para o meio ambiente é gigante, é imenso. Né? E o nosso planeta está pedindo isso, e as pessoas estão se dando conta disso. Né? O mundo inteiro,
A ONU ela tem lá os seus objetivos até 2030 e a maior parte deles está ligada às questões ambientais, né? Então, assim, eu queria apenas falar e acrescentar, assim, Vossa Excelência já tinha adiantado, mas sem dúvida nenhuma também a importância do teletrabalho na proteção do meio ambiente, na defesa do nosso planeta. É isso, parabéns pela iniciativa. Muito bem, né? Com isso podemos encerrar nossa telesessão. Uma questão de ordem, presidente. Só me permita também estender os elogios à administração anterior, que não o fiz, e a essa equipe do tribunal maravilhosa, né, acima de qualquer suspeita. Só queria somar no carinho ao professor Ovidio, foi meu professor no pós, em processo, e orientador da minha tese, Condições da Ação e Pressupostos Processuais, e meu professor também no mestrado em processo civil, na PUC. É realmente uma criatura fantástica. Sem dúvida nenhuma. Presidente, sobre esse desafio até 2030, eu ouvi falas qualificadíssimas do desembargador Thompson Flores sobre esse desafio e a implantação desse desafio no Poder Judiciário. Sim. Presidente, em 2032, e todos nós estaremos aqui, completaremos o centenário da Justiça Eleitoral. Estaremos aqui. Sem dúvida. Seja, desembargador. Sem dúvida, estaremos aqui, sim. Como o centenário. Olha, José Francisco Assis Brasil, viu? Exatamente, olha aí. Tem DNA, viu? Tem DNA. olha, Mais ilustre. uns aqui têm carga genética longeva. O desembargador mexe lá os seus antepassados. Olha, menos de 100 não... É raridade. A escola tem esse curso pronto, desembargador Armínio. Exatamente. Aí, o direito eleitoral digital. A escola tem esse curso pronto, eu acho que seria muito importante. Eu vou trazer na quinta-feira uns comentários ao Código de Processo Civil de 1973, da RT, encadernação vermelha. Muito bem. Tem história aí, tem história. Muito bem. Então, oportunamente, vamos encerrar nossa sessão. E quinta, né, no horário de sempre, né, nos encontramos aqui. A todos aí, um bom final de tarde aí. Um grande abraço. Obrigado. Boa tarde. Bom trabalho.